Olá pessoal, bom dia, a paz do Senhor Jesus. A gente está aqui ao vivo para fazer essa live muito especial aqui sobre o capítulo 4 de João. Amém? Nós vamos estar aqui ministrando essa palavra aos corações dos nossos amigos do Facebook. Dificilmente eu tenho visto o Facebook. Quando eu entro no Facebook, sempre é para trazer uma palavra de saudação aos nossos amigos, aos irmãos que nos acompanham aqui nas redes sociais, ok? Nessa tarde quero trabalhar esse tema de João capítulo 4, que é um tema muito interessante, e eu tenho certeza que o Senhor Jesus ele tem uma palavra para você nessa manhã. Estou esperando o pessoal entrar aqui na live, já tem algumas pessoas que estão nos assistindo aqui. Antes disso, quero rapidamente fazer um convite para você, meu irmão, Deus te abençoe, Nádio Guimarães. Quero fazer um convite para você às 18 horas, se você puder estar conosco ali na nossa sede, na Assembleia de Deus. Pai do Senhor, irmão Hermeson, Assembleia de Deus, Avivamento na Palavra aqui no Conjunto Nova Esperança, no 40 horas, Rua Monte Alegre, número 111. Você é nosso convidado. Hoje nós vamos estar falando sobre a obediência de Deus, baseado em Deuteronômio capítulo de número 4. A obediência do povo ao Senhor, baseado no texto de Deuteronômio capítulo de número 4. Amém? E você é o nosso convidado especial para estar presente ali, para ouvir essa palavra conosco e adorar o Senhor Jesus conosco ali na nossa congregação. Com certeza o Senhor há de nos fazer grandes coisas naquele lugar. Irmãos, esse lugar aqui é um lugar especial para mim. É um lugar que eu chamo de sinagoga, né? E a minha sinagoga é o lugar onde nascem minhas mensagens, é um lugar onde eu tenho comunhão com a Bíblia, comunhão com Deus. E nessa manhã abençoada eu quero trazer uma palavra aos nossos corações. A palavra que eu vou pregar é uma palavra que ela é muito pregada, é a palavra de João, capítulo de número 4. É um texto muito conhecido, que é o texto que Jesus fala à mulher samaritana no Evangelho de João. E nessa manhã abençoada, quero trazer essa palavra aos nossos corações. Oh, glória. Deus abençoe, irmão Eduardo. É verdade, faz muito tempo. Irmã Rosângela Pinheiro. Obrigado, irmão Carlos, meu amigo lá de Mocajuba, onde eu estava acompanhando o seu programa na rádio. Certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui sobre esse texto. Eu tenho aqui algumas anotações. Desculpe pela bocejada aqui. Então vai ser uma bênção para a glória do Senhor Jesus. Deixe seu link aí, comente, faça a sua pergunta. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai falar grandemente aos nossos corações. Amém? Então vamos lá. Meus irmãos, o Evangelho de João, primeiro começando, é um evangelho bastante interessante. Por que, pastor Narciso? Porque enquanto Mateus apresenta Jesus como Messias, Marcos apresenta Jesus como servo, Lucas apresenta Jesus como o Filho do Homem, João vai ser diferente dos sinóticos. Ele vai apresentar Jesus como o Filho de Deus. João vai trabalhar a divindade de Jesus, diferente dos outros evangelistas, porque o Evangelho de João ele é escrito mais voltado para um público grego. Ele foi escrito para um povo helênico e a massa que João quer alcançar, os destinatários, digamos assim, que João quer alcançar são os destinatários helênicos, são os gregos. Então ele tem um evangelho bastante diferente. Ele mostra um contexto entre carne e espírito, que é algo muito singular dentro do pensamento filosófico grego. Ele vai falar sobre mundo de cima, mundo de baixo, em João capítulo 3, que é um pensamento também helênico, que é um pensamento grego. Ele vai fazer um contraste entre luz e trevas, que também é um pensamento helênico. Ele vai falar sobre verdade, porque dentro do gnosticismo a verdade ela é conhecida quando você alcança o conhecimento e aí você alcança a salvação. Então você já pode observar que o evangelho joanino, ele é um evangelho diferente. Ele é um evangelho que é escrito de forma diferente. Ele é um evangelho que é escrito com uma visão diferente, com uma cosmovisão diferente. E vamos fazer um panorama aqui dos 21 capítulos do Evangelho de João, para que a gente possa entender dentro da introdução como é que João vai trabalhar o pensamento dentro do capítulo de número 4, quando ele vai falar acerca da mulher samaritana. Então no capítulo de número 1, João já apresenta Jesus como logos, como verbo pré-encarnado. Se você for estudar um pouco dentro da cultura grega, você vai ver
E todos os pensadores gregos, eles trabalharam a palavra logos. Aristóteles, eles trabalharam a palavra logos e não conseguiram encontrar um conceito definido. Tanto que, se você pegar a palavra logos, que foi traduzido como verbo no nosso português, você vai ver que não tem uma tradução. Porque se você pegar um dicionário e ver a palavra logos, você vai ver um monte de conceito. Amém? Você vai ver um monte de conceito ali dentro dessa palavra logos. Então, você pode observar que João vai trabalhar esse conceito e vai mostrar. No capítulo de número 1, ele apresenta Jesus como logos, como verbo encarnado, que veio tabernacular, habitar. O logos que Aristóteles, Platão não entenderam, João já vai colocar no capítulo 1 do seu livro, dizendo que esse logos é Cristo pré-encarnado. No capítulo de número 2, Jesus vai a Caná da Galileia, transforma a água em vinho e o nome dele é glorificado. No capítulo de número 3, do Evangelho de João, Jesus vai com Nicodemos e ele dá uma palavra a Nicodemos que o homem tem que nascer de novo. Bom dia, Fred, Deus te abençoe. Tem que nascer do alto, tem que nascer de cima. Viu? No capítulo de número 4, que é o capítulo que nós vamos trabalhar, Jesus muda a vida de uma mulher samaritana, onde um texto muito interessante. No capítulo de número 5, ele vai ao tanque de Betesda, levanta um paralítico, o nome dele também continua sendo glorificado. No capítulo de número 6 de João, Jesus multiplica pães e peixes para uma multidão. No capítulo de número 7, apesar da incredulidade dos irmãos de Jesus, o nome dele continua sendo glorificado no livro. No capítulo de número 8, Jesus muda a vida de uma mulher adúltera. No capítulo de número 9, acontece algo agora que nunca aconteceu em toda a história de Israel. Jesus abre os olhos de um cego de nascença, coisa que o próprio texto diz que nunca aconteceu nem no Antigo Testamento. No capítulo de número 10, nós temos um dos melhores sermões da Bíblia Sagrada, o sermão do bom pastor, que Jesus fala: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, e arrebatará da minha mão. No capítulo de número 11, Jesus vai em Betânia, na família que ele amava, a família de Lázaro, levanta Lázaro depois de 4 dias de sepultado, e o nome dele continua sendo abençoado. No capítulo de número 12, Jesus participa da sua última Páscoa. É a última semana da vida de Jesus que está acontecendo. No capítulo 12 ao capítulo 21, nós temos uma semana só da vida de Jesus. No capítulo de número 13, Jesus pega uma bacia, lava os pés dos seus discípulos, ensinando humildade e serviço. No capítulo 14, Jesus fala: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai, do verbo haver. Efésios 1:4 diz que está preparado antes da fundação do mundo. Então, ele não foi preparar lugar, já está preparado o lugar. No capítulo de número 15, ele diz: eu sou a videira e vós sois o ramos. Aquele que não produz fruto é cortado e lançado no fogo. E no 16 tem uma palavra profética que todo calvinista ama, né? Não escolheste vos a mim, mas eu escolhi a vós, nomeeis para que vardes e deixe fruto, vosso fruto permaneça, porque tudo que pedir ao Pai crendo, ele vos conceda. No capítulo de número 16, Jesus fala: olha, eu tenho que ir, eu vou, porque se eu não for, o Consolador não virá. Eu vou, mas eu envio o outro Consolador. Existem 2 palavras para outro no grego, a palavra héteros, que é outro de forma diferente, e a palavra allos, que é outro da mesma forma. Quando Jesus se refere ao Espírito Santo, ele fala no grego, allos paracleto, um outro da mesma forma, com o mesmo poder, com a mesma unção, com a mesma graça, com o mesmo... Ou seja, Jesus mandou um do mesmo calibre. No capítulo de número 17 do Evangelho de João, a gente vê Jesus dando uma oração sacerdotal, ensinando uma oração sacerdotal para os seus discípulos. No 18, já vemos Jesus no Getsemane se preparando para as suas últimas horas, a agonia, a transpiração do sangue, a agonia de estar ali tendo o conflito de se preparar. No capítulo de número 19, eu vejo meu Cristo crucificado por uma cruz. No 20, João relata a sua ressurreição. E no 21, no último capítulo do livro de João, ele diz assim, ó: Jesus que foi, voltará para buscar a sua igreja. Você pode dar um glória a Deus aí, você que está me acompanhando? Pode dar um glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Comigo aí. Então, esse é... Saudade, viu, Fred? Esse é... Eu também, pastor. Não esqueça do Senhor. Joninho. Obrigado, meu irmão. Então, a gente vai agora aqui trabalhar o texto da mulher samaritana. Ok? Esse texto é um texto muito interessante e a gente tem aqui algum tempinho para trabalhar ele. Eu quero fazer uma pregação expositiva em cima desse texto. Depois dessa introdução do Evangelho de João, a gente vai entrar nesse contexto para que a gente possa entender esse texto de uma forma especial. Deus abençoe a senhora, irmã Rosângela. Vanessa Braga, Deus abençoe também todos
em nome de Jesus. Então vamos lá. Meus irmãos, esse texto nasce uma pergunta muito interessante de quem são os verdadeiros adoradores, né? Se você prestar atenção, se você puder abrir a sua Bíblia, no verso de número 4, diz que era necessário Jesus atravessar a província de Samaria, certo? Olha que coisa interessante. Nós sabemos que nesse contexto de judeus e samaritanos, nós vemos um conflito da idade do nosso país quase. Nós vemos um conflito de 5 séculos. Nós temos um conflito de 500 anos aqui. Então, quando Jesus ele para na beira desse poço, no Oriente Médio, meio-dia, para conversar com essa mulher samaritana, ele está quebrando um conflito de 500 anos. Então, é muita coisa. E não é só um conflito que está sendo quebrado aqui da parte cultural, mas sim um conflito também da parte religiosa e da parte nacionalista. Então, Jesus está nessa simples conversa atrás da vida dessa mulher samaritana, da alma dela, quebrando esse conflito, como eu disse, de 500 anos. Só que o interessante, se você estudar a geografia desse texto, você vai ver que Jesus tinha 3 rotas alternativas, porque judeu não se comunicava com o samaritano há 500 séculos. Nós vamos já entender como se deu esse conflito. Nós vamos já entender como se deu essa questão para esse conflito gerar. Então, Jesus está aqui e ele tinha 3 alternativas. Ele poderia ir pela proximidade da costa, ele poderia passar através da Pérea, ou ele poderia passar pelo centro de Samaria. E a última alternativa que um judeu escolheria para passar seria passar por dentro de Samaria. Olha só, a Bíblia diz que Jesus passa por uma província e chegou à cidade de Samaria, a uma cidade samaritana chamada Sicar. Só para você ter uma ideia, Sicar significa, o Fred está com a caneta aí, Deus te abençoe, Fred. Aleluia. Amém. Eu estou trabalhando aqui numa saída de táxi, aí eu estou acompanhando aqui. Glória, deixa Deus te usar. Então preste atenção, a palavra Sicar significa cidade dos bêbados. Então era quase impossível um judeu escolher essa rota. Só que o texto bíblico é bem claro e diz que era necessário Jesus atravessar a província de Samaria. O pastor doutor Hernandes Dias Lopes, que é um pastor muito requisitado no nosso meio, você vê aqui na biblioteca, tem os volumes dele aqui, ele diz que Jesus ele tinha uma agenda elaborada no céu. Então, como o plano foi colocado desde a eternidade, Jesus ele vem para cumprir o plano. E é bem claro que o autor inspirado diz que é necessário Jesus passar por dentro de Samaria, passar pela cidade dos bêbados, e com certeza isso vai dar um nó na cabeça dos discípulos, porque judeu não se mistura com samaritano há mais de 500 anos. Mas, pastor, como é que se deu esse conflito? Vamos entender esse conflito. Nós precisamos entender, primeiramente, esse conflito entre judeu e samaritano, para que a gente possa entender, certo? Como é que está esse conflito na cabeça tanto de judeu, tanto de samaritano. Então, vamos lá. Olha só, com a morte de Salomão em 931 a.C., o reino ele foi dividido. Salomão, Saul e Davi foi a monarquia unida, cada um reinou por 40 anos, e após 40 anos de Salomão, seu filho Roboão assume o poder. Diz a Bíblia Sagrada que em Roboão o reino divide. Agora nós temos Reino do Sul, com a capital em Jerusalém, e Reino do Norte, com a capital em Samaria. No Reino do Norte nós temos 10 tribos, no Reino do Sul nós temos 2 tribos. Em 722, um rei sírio, chamado Sargão, entra em Samaria, em 722 esse reino acaba. Esse reino demorou 209 anos, teve 19 reis de 8 dinastias diferentes num período de 209 anos. Em 722 a.C., esse reino acaba. Então agora Samaria já não existe, só permanece o Reino do Sul. Em 586 a.C., Nabucodonosor invade Jerusalém, acaba, são 3 levas que Nabucodonosor entra. A última se dá em 586 a.C., certo? Quando o rei lá da Síria, o rei Sargão, ele pega o povo, Sargão II, e leva o povo do norte para a Síria, lá na Síria, os judeus se misturam com outros povos que também estavam no exílio, junto com o povo que Sargão tinha levado. Dentro do exílio de Sargão, há uma mistura, há uma miscigenação de judeus com outros povos. Daí nascem os povos samaritanos.
Quando foi na volta de Neemias, em 444 a.C., para construir as muralhas do templo, os samaritanos quiseram se unir com os judeus para que levantassem o templo junto. Mas os judeus não quiseram que os samaritanos se unissem com eles, por causa que os judeus não era nem tanto por causa que eles tinham se misturado com outros povos. Vou pegar aqui também o pensamento do Dr. Hernandes Dias Lopes, que trabalha esse pensamento, dizendo que a maior briga deles com os samaritanos foi a briga religiosa. Eles não queriam que os samaritanos participassem da construção dos muros, porque os samaritanos, dentro do cativeiro da Assíria, não é Síria, Assíria, se misturaram com outros deuses, então se tornaram um povo pagão dentro desse pensamento do judeu. Então aí nasceu um conflito muito grande, ou seja, por volta de 400 anos antes de Cristo, os samaritanos então levantaram: se os judeus não deixam nós participarmos do templo dele, se os judeus não deixam nós adorarmos junto com ele, se os judeus não deixam nós participarmos do culto junto com ele, não tem problema, nós vamos levantar um templo para nós e nós vamos servir. Antes de Cristo, eles erigiram um templo no Monte Gerizim. Tanto que lá, na conversa com a mulher samaritana, ela diz: olha, os nossos pais adoram aqui, Monte Gerizim, Monte Moriá. Então tinha uma briga entre judeu e samaritano. Como o samaritano não pode ir ao templo judeu, foi desqualificado, foi desobrigado a ir adorar o judeu no templo judeu, ele agora levanta um templo no Monte Gerizim. Só que acontece o seguinte: João Hircano, no final do século I, ele destrói esse templo, certo? Então, quando Jesus se aproxima, olhe para cá, por favor, me dê um pouquinho da sua atenção. É importante a gente entender esse fato histórico, para que a gente possa aplicar a mensagem. Quando Jesus se aproxima dessa mulher samaritana, ele está quebrando ali 500 anos desse conflito que eu acabei de explicar para você. Então, não é uma conversa simples. É interessante que a gente... Se a net cair, Jesus levanta de novo, é verdade. Olha só, então o que acontece? Quando Jesus... Perdi até o raciocínio aqui, mas vamos lá. Quando Jesus senta, a gente olha assim, passa o texto batido, a gente pensa que é uma simples conversa de um judeu com uma samaritana. Não, negativo. Jesus, ele tem uma estratégia aqui. Por quê? Olha só o que diz o verso 7. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água e disse: dá-me de beber. Jesus não chega com ela acusando ela, ele chega com ela pedindo a sua atenção. O doutor William Barclay diz que a melhor forma de você pedir atenção de alguém é você pedindo um favor ou fazendo um favor. Jesus foi estratégico e todo missionário deveria ler esse texto aqui como uma estratégia de evangelização pessoal. Por que, pastor Narciso? Porque Jesus vai nos dar um show. É interessante que o mesmo Jesus, que lá no final do capítulo 5 de Mateus, do capítulo 4 de Mateus, pregou para uma multidão de 7.000 pessoas, que no capítulo 6 de João pregou para uma multidão de pessoas, aqui ele está pregando para uma pessoa. Porque o mesmo Jesus que prega para a multidão é o Jesus que faz evangelismo pessoal. Interessante que hoje a nossa geração, eles só querem saber das grandes massas, né? E Jesus, sabendo que tinha uma alma para ser alcançada, porque o texto diz que era necessário ele passar por Samaria, ele passa para conseguir a alma dessa mulher. Aí se eu ler o verso 8, pregação expositiva, tá? Eu estou explicando para você a Bíblia. Amém? Pai do Senhor, irmão Nelma, lá de São Paulo. Deus lhe abençoe. O verso 8 diz assim, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Não, peraí. Você está de brincadeira, pastor Narciso. Como é que Jesus olha para 12 judeus e fala assim para eles: vão comprar comida lá, sendo que o judeu nem tocar na comida do samaritano toca, porque considera a comida do samaritano impura. Nesse verso 8, Jesus está quebrando 3 barreiras. Uma cultural, por causa dos 500 anos de conflito, viu, Pai do Senhor, irmão Evanildo? Uma religiosa, porque os discípulos não comiam comida impura, e uma nacionalista. Por que uma nacionalista? Porque um rabi, e Jesus era o maior de todos os rabi é mestre, nunca poderia saudar uma mulher em público. Aleluia. Então Jesus está evangelizando pessoalmente a mulher na beira do poço,
E os 12 estão com uma interrogação enorme na cabeça, dizendo, o que é que ele está fazendo? Será que ele não sabe que o Talmud era um livro do século I que servia como regra para a igreja também, viu? Era chamado também de didaquê, ensino. Ele não sabe que o Talmud proíbe a conversa de um judeu, de um rabi, com uma mulher em público. Mas Jesus não estava interessado em conflito, Jesus não estava interessado em religiosidade, Jesus não estava interessado no que a lei do Talmud dizia, Jesus não estava interessado com legalismo. Agora, para você dar um glória aí, Jesus estava interessado na alma daquela mulher. Jesus não colocou os discípulos nesse conflito em vão. Jesus colocou eles ali porque ele estava interessado em fazer uma grande obra por aquela alma. Jesus tinha que passar por Samaria, porque naquela tarde, naquele meio-dia, meu irmão, para você que não sabe, aqui no nosso Pará faz 34 graus, amém, irmão? Faz 34 graus, lá na conversa que Jesus está na beira de um poço com ela, está fazendo 50 graus Celsius, que é a temperatura que tem no deserto, amém, irmãos? Agora olha o que eu vou te falar, é agora que a mensagem vai ficar boa. O verso 10 diz assim, ó, deixa eu passar aqui a folha da Bíblia. O verso de capítulo 4, verso 10, diz assim, ó, preste atenção. Quando Jesus chega, ela está indo pegar água, e Jesus pede a atenção dela. E a palavra é assim, ó, ela replica assim, ela percebe que ele é um mestre e fala, como é que tu, sendo judeu, pede água a mim que sou uma mulher samaritana? Olha a resposta de Jesus no verso 10. Acompanha comigo, por favor. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede água, dá-me de beber. Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede dessa água, dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água da vida. Isso, irmão, é fantástico isso. Automaticamente, isso vai aguçar nela uma pergunta. Que pergunta? Quem é esse rabi que tem essa água, que quem bebe dessa água não tem mais sede? Tanto que no verso 12, ela responde para ele, por acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que é o dono desse poço? Olha que coisa interessante. Jesus mexe com a estrutura dela com essa palavra, porque ela fala assim, porventura tu é maior. Eu fui pesquisar sobre esse poço, e os estudiosos dizem que ele tinha cerca de 40 metros de fundura, e ele era todo na cerâmica, porque dizia a tradição que quem escavou esse poço foi Jacó, por causa que a Bíblia vai dizer que essas áreas foram as áreas que Jacó deu a seu filho José. Então a tradição dizia que Jacó bebia desse poço, então tinha toda uma questão religiosa, até mesmo idólatra, acima desse poço. Só que Jesus fala para ela, fala assim, olha, tu bebe desse poço de Jacó. E no verso 13, ele mostra indiretamente que ele é maior do que Jacó. Como assim, pastor? Ele diz assim para ela, afirmou-lhe Jesus, verso 13, quem beber dessa água, torna a ter sede. Só que quem beber dessa água, que era ele, oh glória, aleluia, nunca mais terá sede. Você pode dar um glória a Jesus aí, meu irmão? Você pode dar um glória a Jesus aí? Pode? Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Olha que coisa interessante que eu vou te falar. Meu tio Jair Guimarães está lá em Brasília. Ontem nós estivemos lá em Benfica visitando seu irmão Juraci. Preste atenção que eu vou lhe falar. Quando a mulher, preste atenção nisso por favor, não perca isso. Quando a mulher fala do poço, ela usa a palavra poço. Mas quando Jesus se refere ao poço, ele não usa a palavra poço, ele usa a palavra fonte. Você pode observar no verso 14... Você pode observar no verso 11 e 12 e no verso 4 e 6. 6 e 14. Quando ela fala poço, quando ela usa a palavra para se referir ao poço, ela usa a palavra grega frear. Repita comigo aí para você aprender. Frear, que é de onde vem a palavra portuguesa lençol freático, né? Que é a redondeza lá de baixo. Mas quando Jesus fala, ele não fala a palavra frear, ele fala a palavra pegue, que é traduzida para o nosso português como poço. Agora olha o que eu vou te falar.
Aleluia. Se tu não der um glória aí, meu irmão, tá estreito para ti, viu? Presta atenção nesse mistério aqui. Quando ela fala a palavra poço, a palavra frear, ela está dizendo assim, ó, nós temos a cisterna de água parada. Ou seja, a palavra pegue é uma cisterna de água parada. Mas quando Jesus fala para ela, ele diz assim, eu tenho a pegue. Pegue no grego significa olho d'água. Jesus está falando para ela, deixa eu aplicar na tua vida. Vocês têm a água parada de Jacó. Vocês têm a água que não pode fazer nada. Mas eu tenho o olho d'água. Eu tenho a fonte. Eu sou a fonte. Quem bebe desse poço, mulher, volta a ter sede. Mas quem bebe do olho d'água, que era ele, ninguém mais, aleluia, aleluia, volta a ter sede. Só que ela não entendeu. Tanto que no verso 15, olha a resposta dela. Senhor, me fala onde é que está essa água para que eu tome dela e não volte mais aqui para trabalhar. Meu irmão, o que é uma falta de discernimento espiritual? Jesus está falando para ela, aleluia, da água que se ela beber nunca mais... Jesus está falando de salvação para essa mulher. E ela está entendendo como algo material. Verso de número 15. Disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não venha mais ter sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ah, Jesus amado. Jesus está dando a receita para ela. Ela viu em Jesus o que muito crente vê. Ela vê em Jesus a solução do seu problema terreno. Jesus está oferecendo vida eterna para essa mulher. Jesus está oferecendo para ela ser uma pessoa que vai ter vida eterna. E ela está pensando em coisa terrena, ela está pensando em não trabalhar mais. Olha o que é falta de discernimento espiritual. Amém? Aí Jesus vai fazer o seguinte, ele vai sair e vai dar uma mudança, vai despertar para ela ser uma adoradora. Jesus vai fazer algo totalmente, olha só essa palavra, Jesus vai fazer uma transição radical na conversa. Versículo de número 16. Ô glória, fico feliz que as 10 pessoas estão acompanhando aqui. Versículo 16, olha, compartilhe esse vídeo para abençoar a vida de alguém, irmão. Tenho certeza que Deus vai falar com alguém. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Você prestou atenção na mudança? Jesus está num tratamento teológico. Jesus sai de uma conversa teológica e muda para uma conversa moral. Eles estão falando de água, eles estão falando de água da vida, estão falando de teologia, estão falando de conversa teológica. E no verso de número 16, Jesus fala para ela, vai, chama o teu marido e vem cá. Aí ela fala assim, olha, eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Olha a resposta de Jesus, disseste bem. Replicou Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque 5 já tiveste, e esse agora tens, e não é o teu marido. Aí ela responde, vejo que tu és profeta. Irmão, olha que coisa interessante. Foi preciso Jesus revelar a vida dela, para ela reconhecer que ele era um profeta. Jesus está falando a palavra da vida para ela, e ela não reconhece. Aí quando ele usa do dom da profecia, da revelação, melhor dizendo, ela, tu és profeta. Por que Jesus falou isso? Irmão, a gente entende assim, poxa pastor, a conversa não estava num nível, porque Jesus sai de um termo e vai para outro? Porque Jesus pede para essa mulher consertar a vida dela? Sabe por quê? Porque só pode beber da água da vida quem tem a vida no altar. Você está entendendo isso? Eu quero beber a água da vida. Ela queria a água da vida, o pedido dela, olha, eu quero beber da água da vida. Jesus está dizendo, quer beber da água da vida? Primeiro te arrepende. Porque sem arrependimento, irmão, não tem salvação. Jesus está dizendo assim, não tem adoração sem metanoia. Não tem adoração sem mudança de caráter. Não bebe dessa água quem não mudar. Eu só dou dessa água que gera vida para quem se arrependeu verdadeiramente. Só bebeu dessa água quem já foi regenerado pelo Espírito Santo. Por que Jesus toca no assunto do marido? Porque na vida dessa mulher tem uma pendência.
a pendência dela é com um esposo. Jesus conhecia isso através do Espírito Santo. E ele diz assim, ó, tu ficou interessado em beber da água, não ficou? Ela queria, quem não quer beber da água da vida? Todos querem. Mas só que, preste atenção, vou até aproximar um pouquinho aqui para falar. Olhando nos teus olhos. Só que só bebe dessa água quem já se arrependeu. Só bebe dessa água quem já encontrou Jesus verdadeiramente. Beber da água todos querem. Beber da água todos anseiam. Beber da água, fala-se, bate no peito. Eu quero essa água. Levanta a mão na igreja. Quem já tomou dessa água? Todo mundo levanta a mão. Mas Jesus está falando para ela claramente aqui no texto. Mulher, tu quer da água? Eu sou o olho d'água. Eu sou a fonte. Jacó não pode te dar dessa água. Eu posso. Mas tu quer beber dela? Te arrepende. E você que está me ouvindo aí, quer beber dessa água? Muda o teu caráter. Quer beber dessa água? Seja um homem de caráter, seja uma mulher de caráter. Quer beber dessa água? Respeita a tua esposa, respeita o teu marido. Quer beber dessa água? Seja servo de Deus. Quer beber dessa água? Viva o evangelho. Quer beber dessa água? Leve as marcas de Cristo. Quer beber dessa água? Seja diferente. Quer beber dessa água? Renuncie o mundo. Quer beber dessa água? Seja luz, seja sal. Quer beber dessa água, meu irmão? Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, a palavra de Deus, ela é uma coisa maravilhosa. Olha o que diz o verso 20, preste atenção. Já estou terminando. 12:30 eu termino. Estou brincando. Verso 20. Ela muda. Olha como ela muda a conversa no verso 20. Ó. Nossos pais adoravam nesse monte. Entretanto, dizeis que vocês que é em Jerusalém. Sabe por quê, irmão? Porque quando alguém toca no assunto que nos incomoda, a gente quer mudar de assunto. Quando alguém toca na nossa ferida espiritual, a gente quer mudar de assunto. Quando alguém toca naquilo que nos atrapalha, a gente quer mudar de assunto. Quando alguém toca naquilo que nos incomoda espiritualmente, a gente não quer ouvir. O profeta só é profeta quando ele fala aquilo que eu quero ouvir. Mas quando ele vem com uma palavra que me confronta, aí eu tenho dificuldade de ver Deus. Aleluia. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Preste atenção. Jesus está falando do problema dela. Jesus está falando do marido. Jesus está falando da relação conjugal que ela não soube ter. E ela muda de assunto no verso 20. Aleluia. Ela diz assim, ó. Nós adoramos nesse monte. Vocês dizem que é lá. Ei, a conversa não é essa. Jesus está falando para ela assim, a conversa não é essa, mulher. A conversa não é essa, minha filha. A conversa é o que precisa ser consertado dentro da tua vida. Quantas vezes tu tem caminhado para a casa do Senhor, querendo ouvir uma palavra para massagear o teu ego, para te deixar de pé, uma palavra que queira te fazer chorar. Diga ao Senhor, diga ao Espírito Santo, que toda vez que você for na casa dele, que toda vez que você for adorar a ele na sua igreja, que você possa ouvir uma palavra que venha te confrontar, porque é só com a palavra de confronto que nós conseguimos deixar o pecado. João Batista pregou arrependei-vos, Isaías pregou arrependei-vos, Jeremias pregou arrependei-vos, Naum pregou arrependei-vos e convertei-vos, Malaquias pregou arrependei-vos e convertei-vos, Zacarias pregou arrependei-vos e convertei-vos, os apóstolos pregaram arrependei-vos e convertei-vos, Jesus pregou arrependei-vos e convertei-vos, João Batista pregou isso, Lutero pregou isso, os reformadores pregaram isso, João Calvino pregou isso, Spurgeon pregou isso, todos os pregadores na direção de Deus pregaram isso. Aí hoje, a gente vê uma geração aí que está indo para a igreja só massagear ego de crente pecador. Está indo profetizar dom espiritual sem saber se aquela pessoa está preparada para receber dom espiritual, porque dom espiritual na vida de quem não tem direcionamento bíblico, ele vira maldição. Lembra de Sansão? Estava fazendo tudo quanto era tipo de maravilha na presença de Deus, mas a Bíblia é enfática em dizer que o Espírito de Deus não estava mais com ele. Pensa que Jesus não fala, irmão? Nós estamos num culto aqui.
nesse momento, nessa rede social. E eu tenho certeza que Jesus, Ele está falando contigo. Eu tenho certeza que Jesus, Ele está falando ao teu coração através dessa palavra. Quer beber da minha água? Quer provar dessa fonte? Te arrepende. Muda o que precisa ser mudado. Tira o que precisa ser tirado. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu preciso falar, e eu tenho que falar. Aí eu vejo umas igrejas neopentecostais aqui, que eu não vou citar nomes, que você deve saber muito bem quais são, que estão por aí vendendo água para o povo beber. Campanhas e campanhas e campanhas oferecendo água para o povo beber, porque a água está ungida. Ei, querido, eu já tomei de uma água que quem toma dela nunca mais sente sede. Aleluia. Para com isso, meu irmão. A tua teologia não é católica, a tua teologia ela é protestante, meu irmão. A cruz é suficiente, não precisa de água, não precisa de lenço, não precisa de sal, não precisa de nada disso. A cruz de Cristo é suficiente para nos salvar. Para de seguir uma salvação sinergista. A salvação ela é monergista. A cruz de Cristo é suficiente. Quando Jesus expirou no Calvário, ele disse: está consumado. Aleluia! Está consumado. Aleluia. Vamos partir para o final? Verso de número 21. Aleluia. Como eu vou adorar? Presta atenção. A pergunta dela. O importante não é onde? No Monte Gerezim. Aleluia. Presta atenção. O importante não é aqui. O importante não é ali. O céu não tem placa de igreja. Ela diz: olha, nossos pais adoram nesse monte. Os pais de vocês dizem que é no outro monte. Olha a resposta de Jesus para essa mulher. Aleluia. Versículo de número 21. Disse-lhe Jesus: podes crer que a hora vem. Jesus falando. Quando nem neste monte, no Monte Gerezim, onde os samaritanos adoravam, nem em Jerusalém, aleluia, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Obrigado, Fred, Deus te abençoe. Preste atenção. Mas vem a hora, aleluia, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. A palavra grega espírito, pneuma, internamente, e em aletheia, no grego, em verdade. Adorarei em pneuma e aletheia. O que é isso, pastor? Chegou a hora em que adoremos a Cristo em espírito e com a nossa vida. Quando Jesus fala a verdade, olha só que coisa linda isso aqui. Porque esse paradoxo, espírito e verdade. Jesus está dizendo para ela: vocês têm a adoração em espírito, mas não têm a verdade, que é a Bíblia. E eles têm a Bíblia, mas não sabem adorar em espírito. Jesus está dizendo assim: mas vai chegar a hora. Aleluia. Como é que você quer adorar algo que você não conhece? Por que Jesus fala isso? Os samaritanos, irmãos, eles só tinham o Pentateuco como a Bíblia. Eles não acreditavam nos demais livros. Eles não acreditavam no livro de Josué. Eles não acreditavam nos livros poéticos. Eles não acreditavam nos livros proféticos. E Jesus está dizendo: olha, a salvação vem dos judeus. Eles adoram, presta atenção, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para serem seus adoradores. Deus é Espírito, importa que vocês adorem em Espírito e em verdade. Irmão, vai chegar aqui um texto muito lindo. Como é que você quer adorar a Deus se você não o conhece verdadeiramente? Como é que você quer adorar a Deus se você não sabe quem Ele é?
Como é que você quer seguir a Deus? Como é que você quer seguir um culto litúrgico, se você não ver os estatutos e as regras da Bíblia? Preste atenção. Aleluia. Quando Jesus está falando para ela disso, no verso de número 25, ela disse assim, ó: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. Olha que coisa tremenda. Apesar deles acreditarem só no Pentateuco, só nos 5 primeiros livros da Bíblia, eles estão esperando Jesus, o Messias. Irmão, olha que texto lindo. Ela falou, estamos esperando o Messias, no verso 25, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Irmão, olhe o verso 26. Jesus olha, agora imagine a cena comigo, dá vontade de chorar. Na beira de um poço, num sol escaldante, a mulher olha para ele e fala assim: nós estamos esperando o Messias. Quando ele vier, vai nos anunciar todas as coisas que precisamos saber. Jesus olha para ela e fala assim, ó: eu sou o Messias e falo contigo. A mulher está na frente do próprio Verbo. A mulher está na frente do próprio Messias. Quantas pessoas tiveram a oportunidade de estar na frente do Messias e largaram essa oportunidade? Pilatos teve a oportunidade de estar na frente dele. Os ladrões da cruz tiveram a oportunidade de estar na frente dele. E Jesus está falando para essa mulher, que é samaritana. Aleluia. No 27 os discípulos chegam. Eu estou terminando, me aguente mais 10 minutinhos aqui. No verso de número 27 os discípulos chegam. E eles ficaram atônitos, admirados, diz o texto, porque ele estava falando com uma mulher. Porventura nenhum perguntou o que ele falava com ela. Só que o verso de número 28, aleluia, diz que ela entendeu a pregação. A ida de Jesus a Sicar não foi em vão. A ida de Jesus a Sicar não foi em vão. O verso de número 28 diz: quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vinde um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Irmão, o evangelho é isso. A partir do momento que você entende o que é o evangelho de Cristo, você não consegue viver sem servir o reino. Preste atenção, os discípulos estavam 3 anos e meio com Jesus, e parece que ainda não tinham entendido. E essa mulher, quando ela deixa aquele cântaro ali no chão, ela está dizendo: eu entendi. Parece que ela tinha ido àquele poço para pegar água. Nada poderia fazer com que ela deixasse aquela água. Quando ela abaixa aquele cântaro ali no chão, ela está dizendo: eu não preciso mais dessa água. Eu encontrei a verdadeira água. E ela sai e vai ministrar o evangelho. No verso 39 diz assim, ó: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. Ela já sai dali e já vira uma pregadora. Já vira uma pregadora do evangelho. Jesus olha para os discípulos no verso 35 e diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses, eu porém vos digo, os campos já estão brancos. Jesus está dizendo para eles: vão, entendam, façam o que a mulher samaritana já entendeu. Irmãos, para uns vai ser mais rápido. Uns entendem o evangelho muito mais rápido, outros custam entender. Eles já estão ouvindo o evangelho 3 anos e meio e ainda não entenderam. Ela, numa pregação, já saiu para ir pregar. Aleluia. Já saiu para ir pregar. E eu encerro essa mensagem nessa tarde. Quero já agradecer aqui todos que tiveram paciência de ficar até aqui, me ouvindo a palavra do Senhor. Obrigado. Quero terminar essa mensagem perguntando uma coisa. Se você quiser deixar a sua pergunta aí, fazer alguma pergunta, aproveite que eu estou ao vivo aqui.
Se eu puder responder e te ajudar, com certeza vou estar te ajudando. Quero perguntar, Cristo tem sido o centro da tua adoração? Como estão os teus cultos? Você na sua igreja tem dado mais ênfase ao pragmatismo, ao secretismo, ao pluralismo, a práticas humanas no culto, não bíblicas? O teu culto tem sido cristocêntrico? O centro do teu culto tem sido este livro aqui? Tem sido a Bíblia? O centro do teu culto tem sido a pregação das Escrituras? Não creia só por milagres. Não creia só porque alguém te revelou. Aqui está a maior revelação. É aqui que está a maior de todas as revelações. Aqui está a maior de todas as profecias. Como é que está o teu culto? Que nós possamos ouvir essa palavra, pregar essa palavra, como a irmã Cris Oliveira acabou de falar aí, a tempo e a fora de tempo. Que o Senhor Jesus possa abençoar a nossa vida. Que você possa ficar com essa mensagem, que você possa refletir no que foi falado aqui. Se verdadeiramente você almeja beber dessa água, mude aquilo que precisa ser mudado, porque Jesus só dá a água da vida para quem verdadeiramente se arrependeu. Irmãos, que o Senhor Jesus possa nos dar graça a cada dia. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar a cada dia com a sua palavra. Deixa aí o seu link, deixa aí o seu positivo, deixa aí o seu palpite. Pastor, pregue uma palavra sobre tal tema. Fale sobre tal tema, nos explique sobre tal tema. Sempre que nós estivermos disponíveis, nós vamos estar aqui ministrando uma palavra ao seu coração. Palavras bíblicas, viu? Que venham nos abençoar, que venham nos trazer entendimento, que tenha aplicação na nossa vida. E que o Senhor Jesus possa verdadeiramente abençoar a vida de cada um de vocês, em espírito e em verdade. A todos que possam ser abençoados em nome de Jesus. Que possamos permanecer, irmãos, firmes nesse caminho. O apóstolo Paulo falou a Timóteo: Timóteo, permanece no Evangelho, porque a única certeza de vida que nós temos eterna é através do Evangelho. Que o Senhor Jesus possa te abençoar, abençoar a tua casa, a tua família, teu ministério. Seja um homem, uma mulher de Deus, que possamos viver em comunhão, em oração. Aqui fica um abraço do pastor Narciso e que o Senhor Jesus possa abençoar. Fiquei muito feliz de ver algumas pessoas aqui comigo, com Fredson, que não via há algum tempo já, os irmãos que sempre estão aqui acompanhando a nossa live, os estudos bíblicos que nós temos ministrado aqui para abençoar a vida dos nossos irmãos. Divulgue, irmão, essa mensagem, compartilhe essa mensagem a uma pessoa que precisa ouvir uma palavra do Senhor, e que o Senhor Jesus possa te abençoar grandemente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma boa tarde a todos, um bom almoço, a paz do Senhor Jesus.